Olá, muito bom dia a todos. Professor Daniel aqui novamente, falando para os alunos do PPT, dando sequência às nossas aulas. Acredito que vocês têm acompanhado aí as aulas que têm sido compartilhadas com vocês no grupo do Vagalumes, né? Pelo professor Douglas, pela professora Gema. E aí, dando continuidade à nossa aula de preparação para o trabalho, todos sabem que eu fiquei com a parte técnica das aulas, né? E a gente estava falando sobre multiplicação. Vamos voltar para a nossa aula de multiplicação. Um breve resumo do que nós aprendemos, né? Até então, multiplicação de números com duas casas, né? Então, nós fizemos alguns exercícios com vocês e temos agora que corrigir, na verdade, os exercícios de fixação. Eu acredito que todos vocês fizeram, né? Eu espero que todos tenham feito. Dessa aula em diante, eu vou preparar uma surpresa para vocês. Aqueles que fizerem as aulas e compartilharem no grupo do Vagalumes, os resultados dos exercícios de fixação serão premiados. Eu não vou falar qual vai ser o prêmio aqui, que isso vai ser uma surpresa, mas eu quero saber se vocês estão de fato seguindo a matéria e acompanhando os resultados. É fato que algumas contas são bem simples, outras são um pouco mais complexas, mas a ideia é, num panorama geral, passar algum conteúdo para vocês, porque é fator preponderante para que as pessoas ingressem no mercado de trabalho, principalmente quem está começando, saber fazer operações básicas, né? Operações de multiplicação, operações de divisão, um cálculo de porcentagem e coisas do tipo. Por isso que a gente está passando aí a limpo com vocês. Então, os exercícios que foram deixados para a última aula foram esses: 518 vezes 37, o resultado é 19.166, e também 1.324 vezes 36, né? Essa talvez tenha sido a mais complexa, o resultado é de 47.664. Então, quem acertou essas contas, depois mande o joinha aí no grupo do Vagalumes, tá bom? Dando sequência, hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre multiplicação, mas de números decimais. Professor Daniel, o que vem a ser números decimais? Eu acredito que todos vocês já tenham aprendido na escola, mas vamos recapitular um pouquinho, tá? O que são números decimais? Números decimais são números que ficam à direita da vírgula, né? E, usualmente, o número decimal, o próprio nome já diz, ele é dividido por 10. É a primeira casa à direita da vírgula, né? São os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimos, centésimos de milésimos, e assim vão. Então, todo número que está à direita da vírgula, lê-se aí, né? Então, você tem aqui, por exemplo, nesse exemplo que o professor está dando aqui, ó. Você tem 1 de dezena, 0 de unidade, vírgula. Esse número é o primeiro número decimal. Esse número é o segundo número decimal. Então, eu tenho o primeiro número decimal 4 e o segundo número o 5. Então, eu tenho 10,45. Sendo esses 45 aqui os números decimais, tá? E esses números a gente consegue multiplicar, professor? Claro. Imagina que você vai até a padaria para sua mãe ou para o seu pai comprar pão e a conta deu R$ 9,45. Você deu R$ 10 para o caixa, né? Cobrar. O retorno disso são 55 centavos, ou seja, 0,55. E 55 centavos, porque são duas casas. Sempre que temos duas casas, lemos centésimos ou 55 centavos quando falarmos em relação a dinheiro, a moeda, tá bom? Aqui embaixo nós temos outro exemplo, 3,28. Os 28 aqui são números decimais. Se fosse só uma casa aqui, professor, nós leríamos, na verdade, 3,2. Se fosse duas casas, 3,20, por exemplo, o zero aqui conta 3,20. Seria um número centesimal, tá bom? Então, como é que a gente multiplica números decimais, professor? Primeira regra básica para a multiplicação de números decimais é você esquecer a vírgula. Monte a conta, como você está vendo aí na nossa tela, monte a sua conta e, em seguida, você multiplica como se não houvesse vírgula. Ou seja, 2 vezes 5 são 10, coloca o zerinho ali embaixo, vai o 1 em cima.
certo? 2 vezes 1, 2, e 1 que foi, o resultado é 3. Então, 30. Tá, professor, mas o que eu devo fazer com aquela vírgula que aparece no número decimal? Nós vamos contar exatamente quantas casas decimais existem. Nesse caso, quantas casas decimais nós temos? Apenas uma. Então, a minha vírgula, eu vou contar o número da direita para a esquerda, uma casa, e vou colocar a vírgula. Então, nesse caso, a minha vírgula vem aqui. Então, o resultado é 3. Tá? Quando o resultado aqui, a primeira casa é 0 e não temos nenhuma outra casa em seguida, você só precisa ler o número inteiro. 3. Então, 2 vezes 1,5 é igual a 3. Professor, se eu disser 3,0 está errado? Não, está certo, não tem problema nenhum. Mas lê-se apenas 3, ok? Vamos para o segundo exercício, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o exercício. Vamos lá. Aqui nós temos duas casas decimais, não é? 2,45 vezes 2. O que eu faço? Sigo aquela regra básica. Lembrando que lá na aula anterior nós aprendemos que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar 2,45 vezes 2 ou 2 vezes 0,245, que o resultado seria o mesmo, tá? Então, seguindo a mesma regra matemática, multiplicamos primeiro os números à direita. 2 vezes 5, 10. O 0 vem aqui embaixo, o 1 vai lá em cima. 2 vezes 4 e 8, com 1 que foi, é igual a 9. 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Eu multiplico, depois, ao término da multiplicação, obviamente, eu vou fazer o quê? Contar as casas decimais. Quantas casas decimais havia na minha multiplicação? Olha lá, ao lado da vírgula, à sua direita existiam 2 números, 2 algarismos. Então, quantas casas eu vou andar com a minha vírgula aqui, da direita para a esquerda? 2 casas. Então, eu conto 1, 2, e a minha vírgula vai ali entre o 4 e o 9. Ou seja, o resultado deu 4,90 ou 4,9. A forma que você fala aí, não tem problema nenhum se utilizar o 4,9 ou 4,90. Bom, ok. No próximo exercício nós temos aí... Opa, professor, agora complicou. 3 casas decimais. A conta já está pronta, eu deixei a conta toda montada, tá? Qual a diferença? Nós temos 3 casas decimais. Vocês viram que eu fiz a multiplicação, 2 vezes 245 dá 490, 2 vezes 245 mais 490, totalizando 5,390. Professor, como é que eu devo fazer? A mesma coisa, conte a quantidade de casas decimais que a sua conta, que a sua multiplicação apresenta. Então nós temos lá, ó, 2 casas decimais lá em cima, aliás, temos 2 casas decimais acima. Opa, mas temos mais uma aqui embaixo. Então nós temos um total de 3 casas decimais, 3 números à direita da vírgula. Então, a minha vírgula vai exatamente, olha lá a vírgula subindo aqui, ó, entre o 5 e o 3. Por quê? Eu tenho uma, conto 2 e conto 3. Aí a minha vírgula vai encaixar ali no 5,390, ok? Então, você deve sempre, para multiplicar, ignorar a vírgula. E, ao término do resultado, você conta o número de casas decimais e acrescenta a vírgula, ok? Como toda a nossa aula, aqui tem alguns exercícios de fixação que eu gostaria que vocês fizessem. E aí está a grande surpresa. Eu quero que vocês façam esse exercício de fixação e, manualmente, numa folha de caderno, vocês tirem a foto da folha de caderno, montando lá númerozinho embaixo de númerozinho, lembrando sempre da nossa regra de multiplicação, e mandem no grupo do Vagalumes, como retorno do exercício de fixação. Tá bom? Aqueles que acertarem, aqueles que fizerem, aqueles que acertarem, vão receber um prêmio que a gente vai providenciar. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigado, que vocês aproveitem essa aula de matemática. Aparentemente é algo simples para a idade de vocês. Se tiverem dúvida, mandem no grupo. Professor, não entendi. O senhor pode mandar novamente, assista o vídeo novamente e fixem bem isso, porque a nossa próxima aula nós falaremos de divisão, tá bom? Um grande abraço para vocês do professor Daniel.
Fiquem com Deus.